pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pessoas em Movimento. Eu sou Carla Félix e eu estou aqui com a Isabela. Que legal, Carlinha. Mais um dia, né? Eu sou a Isabela Correia, sou mentora de desenvolvimento de lideranças e estamos aqui para mais um episódio com uma convidada mega especial também, que faz parte da minha vida pessoal, inclusive os nossos filhos são melhores amigos. Que legal. E a Maju veio contar para a gente sobre a história dela, tanto pessoal quanto profissional, e as mudanças e transformações, e toda a transição que ela já passou, inclusive que ela está agora também passando nesse momento. Se apresente, Maju. Olá, gente, tudo bem? Eu sou Maju, sou formada em psicologia, pós-graduanda em psicologia perinatal e da parentalidade. Atuo como psicóloga, mas também estou atuando como palestrante. Meu tema é o luto materno, né, devido a uma vivência que eu tive recentemente, ano passado. E tô aí, tô nessa luta aí. Legal. Seja muito bem-vinda, Maju. Vai ser incrível esse bate-papo. Tenho certeza que os nossos telespectadores vão ficar ansiosos para acompanhar a gente mais essa jornada, né, Bela? Com certeza. Maju, seja bem-vinda. A gente está super feliz de te receber aqui. Eu tenho certeza que você tem uma história incrível aí para compartilhar com a gente. E você trouxe a questão de ser formada em psicologia e agora você está fazendo essa pós-graduação em psicologia perinatal, né? Isso. Mas nem sempre foi assim. Não. Conta um pouquinho, vamos voltar um pouquinho nessa sua história, nesse lado profissional principalmente, para falar aí por tudo que você já passou, que eu fui descobrindo até coisas novas agora no caminho daqui, né? Isso. Vamos tentar resumir isso ao máximo, senão a gente vai ficar aqui a semana inteira. Olha, eu formei em psicologia em 2012. E logo que eu formei, eu comecei a trabalhar. Meus primeiros estágios foi com idosos dementes, né, em fase terminal. Então, eu fazia trabalhos com esses idosos dentro da casa de idosos e tal. E não é casa de idosos, não, que fala, gente. Chamava Núcleo de Apoio à Maturidade. Uhum. E por lá eu fiquei alguns anos até. Mas eu resolvi sair dessa área porque eu acreditava que no RH eu seria melhor remunerada. Né? Pelo menos no estágio. Né? Depois eu ia ver por que caminho, porque quando a gente entra na faculdade, a gente ainda está se descobrindo. Né? Verdade. Então, eu fui cair no RH. E como eu formei nos Estados Unidos, eu tinha o inglês e ele me ajudou a fazer participações importantes assim nos cargos que eu assumi, né, dentro das empresas na área de recrutamento e seleção. E aí eu sonhava em ser gerente de recursos humanos. Eu me via com a carreira toda, né, estabilizada ali, mais um uma, cargo né, alto. Mais uma. Todo mundo que entra no RH sem ser gerente de RH. Exato. E mais uma estudante de psicologia que foi para RH por uma questão financeira. Isso. Mas, enfim, eu tive algumas experiências boas, outras nem tanto. E, com o tempo, né, eu fui ganhando mais experiência e fui descobrindo outras coisas dentro do RH que não fazia muito sentido para mim, sabe? Não tinha muito a ver com o que eu estava buscando ali. Mas, ainda assim, eu falei, não, é aqui mesmo, né? Vai sempre existir esse lugar de desconforto, então vamos com o que temos. Só que teve uma crise de mineração, eu trabalhava numa empresa que era, né, de equipamento pesado de mineração, onde foi várias pessoas mandadas embora. E era meu último ano de estágio, e minha gerente já tinha falado comigo que eu seria efetivada. Mas o que aconteceu foi que eu fui mandada embora. Né? Então, eu não podia mais procurar um estágio, eu tinha que procurar um emprego. E aí eu fui por outros caminhos dentro da área de recrutamento e seleção também, de treinamento e desenvolvimento. Me frustrei e, por fim, eu falei, eu vou para a África do Sul, vou tentar, pela última vez, fazer um trabalho aí na área de recursos humanos e ver o que dá.
Mas agora em outro país. Agora né? em De repente, outro vou viver uma país. experiência diferente Exato. nessa área, né? E aí eu fui como consultora de recrutamento e seleção. E era muito difícil, porque tem uma cultura, né? Diferente. E as pessoas falavam assim, não, o motivo da minha contratação é porque eles precisavam de uma pessoa que falasse português também, por conta das empresas que tinham em Moçambique. Eles queriam fazer uma ponte, né, entre a África do Sul e o Moçambique, ali, na empresa que eu trabalhava. E aí eu entrevistava as pessoas em inglês e também em português. E muitas vezes, quando eu chegava no português, eu falava assim, e aí, você fala português? Sim, eu falo português. Então, vamos falar português? Sim, eu falo português. Então, quer dizer, é o contrário, igual hoje em dia. A gente entrevista e fala que sabe inglês e a pessoa Exato, não sai dali, né? Ela viveu o contrário. Aí eu via que a pessoa não falava português. Então, assim, tinha muitas dificuldades, né? E fora que na África do Sul tem várias línguas tribais, né? Então, assim, sotaques muito diferentes e tal. Foi uma super experiência. Muitos desafios, vários desafios. Você já saiu daqui com essa oportunidade? Você foi para lá? Sim. Ah, então você já saiu daqui sabendo o que você ia fazer lá. Legal. Então, E aí, eu fiquei 4 meses, né, tentando entender esse mercado. Cheguei a marcar algumas possibilidades de fechamento de alguma vaga, né, porque a gente fazia essa consultoria e tudo mais, mas, enfim, não fechei uma vaga. Mas eu pude conhecer, porque eu acho que 4 meses é um tempo de adaptação, assim, até por uma questão cultural tão diferente, né? Meio corporativo ainda por cima. Enfim, eu era muito nova também. E aí eu voltei da África do Sul, falei, quer saber? Eu não quero saber mais desse negócio de RH. Cansei. Vou tentar alguma coisa na área hoteleira. E aí eu falei, pai, eu vou lá para a Bahia. Ju, vou morar lá. Eu tô chocada com as nossas histórias. Que a gente tem algumas identificações. Falei, vou para Bahia, vou tentar um emprego lá. Então, saí de Belo Horizonte, meu pai falou assim, eu vou te dar um dinheiro para 1 semana. Se você não conseguir emprego, você volta. Nossa, prazo bem curto. Aí, o que eu fiz? Acionei todos os contatos que eu tinha. Cheguei lá com 2 entrevistas marcadas no dia seguinte. E minha tia tinha uma casa em Porto Seguro. E eu fiquei nessa casa dela. No dia seguinte, eu tinha entrevista no Clube Med e no Terra Vista, que eram condomínios, né? Tem o Clube Med que todo mundo conhece, e o Terra Vista, o Clube Med fica dentro do Terra Vista, no caminho para Trancoso ali. E aí era uma vaga de concierge. Eu falei, eu vou pegar essa vaga de concierge. E o que você queria ser como concierge? O que você estava... Eu sei que tinha que falar inglês. Entendeu? Ela estava usando com as competências. As minhas competências. Eu falei assim, vamos ver, né? Aí tinha que entender um pouquinho dos passeios turísticos que tinha ali em volta, o que, né? Onde que era o quê, os restaurantes e tal. E... Enfim, tinha algumas burocracias do condomínio e encanador, tudo, qualquer coisa. Assim, apaga fogo, entendeu? Onde estava rolando um problema, eu era chamada para tentar solucionar ou intermediar. E aí eu fiquei lá, só que foi um ritmo muito diferente, né? Porque, assim, eu saí de um ritmo de RH de uma empresa grande, internacional, e fui para Bahia, né? Você saiu do acelerado para o menos acelerado. E numa área totalmente diferente, né? Assim, a psicologia sempre caminhou comigo, porque eu sempre tive que me relacionar com as pessoas, né? Então, assim, isso foi um fator que me favoreceu, né? Onde quer que eu escolhesse estar. E aí eu fiz isso. Fiquei lá um tempo, fiquei 1 ano na Bahia, e aí eu engravidei. Só que eu fui descobrir, antes de eu descobrir a minha gravidez, eu fiz uma viagem para fora, na tentativa também de morar fora, fazer alguma coisa muito aventureira, né?
Jovem, né, Maju? E aí eu fui pra Noruega. Lá na Noruega eu descobri minha gravidez. E aí eu voltei e fui encarar a gravidez, a maternidade, né? Então eu não tinha uma carreira consolidada, né? E veio a maternidade para desacelerar todas as energias que eu estava gastando e ia tirando para todos os lados, né? Então a maternidade ela me aterrou, né? Me aterrou, falou assim, ó, vamos botar o pezinho no chão. Agora é outra fase da sua vida. E aí eu maternei. Não tinha mais espaço para eu tentar trabalhar e maternar ao mesmo tempo. E, enfim. E como que Pedro, é? né? Pois é, e como Veio que é Pedro. maternar com esse tanto de energia dentro, querendo conquistar o mundo e tentando achar o seu lugar no mundo? Como que foi essa parada mesmo, assim, de voltar para essa essência? Foi um luto, né? Foi uma ruptura brusca na minha vida, porque é aquela... Eu sempre fui essa pessoa que parece que vai explodir, né? De alguma forma. Então, assim, é tudo muito intenso e não é só aqui o sentimento, eu agia, eu fazia, eu... né, fui parar lá na África, eu fui parar lá na Noruega, eu fui lá para a Bahia. Então, assim, eu estava sempre em movimento, aquela energia ela estava circulando, né? E aí, quando o Pedro veio, que eu tive que firmar o corpo, foi um baque. Foi um baque, eu acho que é ainda. É ainda. A maternidade traz esse... É quase uma outra personalidade ali que a gente precisa lidar, né? Assim, Sim. É uma outra versão É uma outra sua, versão, né? Que isso é totalmente desconhecida. Exato. E não é que eu escolhi parar. Ela te para mesmo. Ela te para, ela te aprisiona, Ela de De certa forma, sim. né? Porque agora não é você tomando as suas decisões por você. É você tomando as suas decisões e sabendo que elas Exato. vão impactar o seu filho. Como é que eu ia pra África com o Pedro? Porque é mãe canguru. Entendeu? Vai pra Austrália. Austrália. Exato. Então, assim, eu tive que parar, tive que dar uns passos para trás. Foi muito difícil para mim. E durante muito tempo, assim, logo depois que Pedro nasceu, eu ainda fiquei nessa inércia de querer trabalhar, arrumar alguma coisa e pensando planos, como que eu posso trabalhar com ele aqui e não dava, e isso me frustrava, e aí eu voltava. E você é mãe solo, né, Maju? Mãe solo, fui mãe solo do Pedro. E aí, bom, enfim, Pedro com 2 anos e meio, eu consegui um emprego. Consegui um emprego na área de recursos humanos. De novo, voltei. E era uma empresa de automação industrial. E eu entrei lá. Eu tinha cadastrado meu currículo na Cato e, assim, me pescaram, porque eu não pagava. Então, assim, me pescaram lá e eu brotei lá. 1 mês de trabalho. Eu tinha feito o exame médico admissional e, no dia que eu fiz o exame médico admissional, eu saí para comemorar. E com 1 mês de trabalho, eu descobri minha segunda gravidez. Que reencontrou o atual marido, né? Encontrei meu atual marido, que estudou comigo desde pequenininha e tal. E aí, outro baque, né? Então, eu já entrei com 1 mês, eu virei para o meu chefe e falei assim, olha, não estava nos meus planos. Eu não tinha a menor intenção de fazer isso com você, nem comigo, né? E, infelizmente, ou felizmente, né? Eu tô grávida. Aí eu fiquei lá, trabalhei até o último mês de gestação, tive a Nina. E com 5 meses depois, né, que eu cumpri a licença maternidade, mais as férias que eu não tinha tirado, eu fui mandada embora, né? Porque existe esse lugar também, né? Muito comum, né? Muito comum. Muitas mulheres voltarem de licença maternidade e terem, né? Apesar de que
eu esperava que isso fosse acontecer e até queria, porque a Nina era muito pequenininha, né? E não era só a Nina e o Pedro, né? E, assim, eu precisava estar em casa. Então, eu fiquei, né, mais uma vez ali por conta da maternidade. Mas eu tinha a possibilidade de escolha, né? Porque eu acho que é importante, quando a gente fala de transição de carreira, a gente falar também de em qual contexto a gente está falando isso. Porque quem tem escolha é diferente, né? Não é um ato heróico, não é um ato de, né, coragem. Mas eu tenho... um ato de contexto ali, de familiar. Né? É possível, né? Fazer. De você... De parceria com o marido, com a família. Enfim. E de você entender, às vezes, que aquilo não cabe mais, né? Então, assim, o que não me cabe mais não está me servindo mais. Então, agora, para onde eu vou, né? Mas, enfim, aí veio outra mudança, né? Que o RH me dispensou. Eu falei, bom, agora não foi nem eu que saí, foi ele que me liberou. E eu entendi que não era isso que eu queria para minha vida. E meu marido é produtor, né? Ele é produtor. E eu comecei a fazer alguns trabalhos de produção com ele. Né? Quando a Arena fez 1 ano, veio a pandemia. Estava meio fraco, mas tinha alguns eventos para fazer. Aí eu fiz grandes festivais. Fiz Rock in Rio, The Town, Lollapalooza, fiz NFL. E aí eu fui e entrei para esse universo, que é um universo que eu amo. É caótico, sabe? E a psicologia me ajuda muito nesse lugar também como produtora, porque um evento ele tem início, meio e fim. E tudo que tem que ser feito naquele momento. Então, é um senso de urgência muito grande, é muita responsabilidade, são muitas coisas para acontecer em um curto período de tempo. Tudo tem que ser entregue, tudo tem que funcionar. É uma multidão que vai estar ali. Então, assim, né, é muita coisa, né? Então, assim, um trabalho que exige também um lado emocional, uma maturidade grande para você lidar ali com um contexto, eu diria que é mentalmente insalubre, porque, né, você tem hora para chegar, mas para ir embora... Ritmo insano deve ser, né? Porque... E com muitos imprevistos, né? Muitos você tem imprevistos. Que ter uma habilidade, uma resiliência Realmente. fora do normal, porque Realmente. tem um tanto de coisa que sai do esperado, né? Ô, Maju, e naquela ocasião, assim, né, você saiu do mundo corporativo, entendendo que já não se encaixava tão bem aquele seu contexto, aquela sua rotina tendo 2 filhos, e a vida, né, te apresentou essa área de eventos, que, por um lado, deve ser bem legal, né? Sim. Deve ser bem interessante, mas, por outro lado, você também tinha que, muitas vezes, escolher ali estar fora de casa, viajando, acompanhando esses eventos, e os seus filhos, né, ficando aqui, claro, com uma rede de apoio. Mas como que era para você, assim, fazer esse equilíbrio desses 2 universos? Era ótimo, era o momento que eu tinha para mim. Porque, assim, a minha maternidade, a minha forma de maternar sempre foi muito intensa, assim como tudo na minha vida, né? Então, assim, eu sou uma mãe presente, eu sou uma mãe que eu tô ali acompanhando os meus filhos o tempo inteiro, eu tô atenta ao que está acontecendo, né? E, assim... Eu amamentei cada um 2 anos, né? Então, assim, me entreguei ali para a maternidade, ainda que eu sentisse que eu estava ali amarradinha com tanto de turbilhão de coisas que tinha para acontecer, que eu gostaria que acontecesse, que eu tinha aquele desejo, mas eu me contive, eu encaro até hoje e tudo mais. Mas é isso, quando eu tinha a oportunidade de estar fora a trabalho, era o meu descanso. Era o meu descanso. Era o seu resgate da Maju aventureira? Era total. E, assim, com a consciência tranquila que eu tinha tenho, né, uma rede de apoio que pôde dar todo o suporte para que eu pudesse fazer isso, né?
Mas eram trabalhos também sazonais. É um trabalho de 1 mês, 2 meses, 10 dias, uma semana, entende? E aí então, depois assim, tinha muito tempo para ficar com eles depois, de novo, né? exato. Depois eu ficava 6 meses em casa e às vezes pingava uma coisa ou outra, mas nada que ficasse um dia fora, alguma coisa assim. E tem a questão financeira, que é um ponto que é importante na carreira, que foi importante lá atrás, quando você foi para RH, e foi importante nesse momento também, porque era aquele momento, você tinha uma condição financeira melhor para viver ali também com os filhos, depois naquele tempo que estava sem eventos e tal, né? Então, Total. acho que isso também é importante ser falado, porque É. faz parte da escolha, né, gente? Faz. Apesar de que, mais uma vez, eu acho que assim, é importante reconhecer os meus privilégios, porque, assim, eu nunca fui a provedora da minha casa, né? Então, assim, meu marido, ele faz esse papel. Eu não por não querer, não porque eu não queria trabalhar, é porque, de fato, a maternidade pediu que eu ficasse em casa. E, para além disso, né, eu sempre pensando o que eu vou trabalhar, o que eu posso fazer, me questionando, né, do que como eu poderia contribuir financeiramente, porque eu me sentia em débito, né, Mesmo. por não poder contribuir financeiramente, mas eu contribuía de várias outras formas. Com certeza. Com certeza. Mas eu mesma não validava essa minha contribuição, sabe? Toda vez que eu saía e eu trabalhava, eu fazia questão de entregar esse dinheiro todo pro meu marido. Porque eu falava assim, olha, tá aqui minha contribuição. Ah, entendi. Ele nunca me pediu. Isso nunca foi uma escolha minha. A dívida era com você mesmo. A dívida né? era comigo mesmo. Era a tranquilidade, né? Tá pago. Eu tô sendo Verdade. útil de alguma forma. Tem um negócio inconsciente aí Sim, total. que é forte mesmo, né? Muito. O quanto que eu contribuo aqui, mas não no sentido de tempo, de dedicação à casa, às crianças, mas o que é tangível, o que é mensurável. E o dinheiro, ele fala disso. Sim. Sim. Ele dá um número, ele representa um pouco. Ele tem um concreto, né? Ali. Essa é a minha participação, toma. Tô participando Mas de a sua alguma participação já acontece no dia a dia, né? Total. E assim, Emocionalmente, tempo. enfim. e um sacrifício muito grande para fazer esse movimento, né? Mas eu sempre tive essa necessidade de contribuir. E aí veio o Zac, né? E quando veio o Zac, já não dava mais para pensar nos outros, né? No meu marido, na conta, não tinha ninguém passando fome. Eu não tinha mais energia para despejar nisso, entendeu? Isso acabou se tornando algo supérfluo, não no sentido de que não era importante, mas deixou de ser prioridade, porque eu precisei investir em mim, eu precisei olhar para mim. Durante a gravidez, Maju? Não. Depois que aconteceu? Depois, A gravidez foi planejada? Essa Não. terceira, não? não foi. Eu não tenho muito planejamento na minha vida, sabe? Tudo que quando fala de carreira, eu nem vejo a carreira como uma escada, e sim como uma coxa de retalhos. Porque uma coisa vai costurando na outra e tal, e vira aquela arte, porque é isso. A gente estava até conversando no carro, vindo para cá, que quando você estava lá na casa dos idosos, lá no seu primeiro estágio de psicologia, uma das suas tarefas era organizar os eventos, né, para aqueles idosos, para que eles se sentissem ali em termos de entendesse o tempo, né, das coisas, festa junina, Natal, etc. As datas comemorativas. Aí, quer dizer, né, você fez uma parte de evento, voltou lá na frente, usando essa competência lá na frente, o inglês você usou durante a vida toda, os ensinamentos da psicologia, e aí você chega e passa por esse momento na sua vida pessoal, onde você resgata também a psicologia de uma forma ainda mais forte, tomando a decisão de seguir como psicóloga perinatal, né? Que é justamente esse momento que você está passando de transição, né, Maju? E com qual objetivo? Conta um pouquinho, assim. Por que ser psicóloga perinatal? O que você vê de propósito nessa profissão? Então, eu
Cara, a perinatalidade é tudo que envolve antes, né, o planejamento familiar, a gestação e o puerpério. E é minha vida, né? E, assim, trata também do luto e de várias questões da maternidade. E eu sinto que é um curso que me dá fundamentos para as minhas palestras, sabe? Eu consigo trazer a psicologia para dentro da minha temática, porque o que eu tenho, o que eu vivi, apesar de eu estar inserida, né, no contexto de saúde mental, pela minha formação, nada do que eu vivi, nada do que eu estudei, né, me preparou para o que eu vivi. Sim. É verdade. Que eu passei. Então, assim, quando eu conto a minha história, quando eu dou a minha palestra como mãe. Mas quando eu incorporo meus estudos da perinatalidade, da parentalidade, eu consigo fundamentar mais a psicologia dentro da minha vivência. Então, toda aquela energia, né, que estava ali, que precisava ser despejada em algum lugar, quando eu me despedi do Zac tão precocemente, eu, de fato, senti que eu precisava despejar essa energia na minha vida. E não mais na necessidade que eu achava que o outro tinha, mas que ela não existia, ela existia só na minha cabeça. Ou me doar mais do que eu podia. E não comecei a dar um passo para trás, eu comecei a falar assim com meus filhos. Olha, isso que você está me pedindo, eu não dou conta de fazer. Eu consegui fazer isso, entendeu? Porque eu achava que eu tinha que dar conta de tudo, eu tenho que fazer tudo. Aprendeu a falar não, né? Eu comecei a falar assim, cara, eu não dou conta, não cabe. Não cabe. Então, eu sinto muito, vai ter uma hora que ele vai ter que fazer, ele, ela, né? O Pedro, a Nina, vão ter que fazer a terapia deles, porque eu sou uma mãe errante. Eu acho que como todas são. Você aceitou a falta, né? Cheia de furinhos. Furos, né? A psicanalista aqui pode dizer um pouco disso, porque a vida furinhos. é essa, né? Tem a falta, tem os furos, e a gente fica querendo fugir disso. Ou tampar os furos das pessoas. E das pessoas também, né? Falando os sims para ela e os nãos pra gente, né? Então, assim... Exato. Então, assim, eu comecei a aceitar que eu ia falhar mesmo. E que a vida falhou comigo. Ou sei lá, ou ela foi do jeito que tinha que ser mesmo, mas foi muito dura naquele momento. E aí eu falei assim, cara, é isso. Então, a minha primeira palestra foi 6 meses depois que o Zac faleceu. Foi em outubro. E foi uma ONG lá de Porto Alegre, a ONG Amada Helena, que é uma ONG que trata, né, desse assunto do luto materno, tem vários movimentos, iniciativas nesse contexto, e eles me convidaram para fazer uma participação de um workshop que teria para os profissionais da área de saúde lá na PUC do Rio Grande do Sul. Ai, que legal, sou formada lá. Legal. E aí eu falei, eu vou, quero ir, quero participar. E preparei toda a minha apresentação e tal. E no dia que eu estava arrumando as malas para sair, minha mãe estava lá em casa. E eu estava indo sozinha, né? Aí eu falei, gente do céu, o que eu tô fazendo? Eu sou louca. Eu nunca dei palestra na minha vida. Eu tô indo para um lugar onde eu não conheço ninguém. Eu não tenho nenhuma familiaridade com Porto Alegre. Eu tive lá, sei lá, de passagem 2 vezes. Fui para Porto Alegre. Mas você carregava uma história que aquelas pessoas lá queriam ouvir. Sim. Né? Mas eu não tinha ideia de como que ia sair. É porque tudo aquilo, né? Como que estrutura em essa cima de um palco toda? com, sei lá, 50 pessoas que tinham me assistindo e eram
médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfim. E aí eu falei assim, meu Deus, né? Que loucura. Mas vamos embora, né? Partiu Porto Alegre. Aventura, vamos lá, né? Vamos. O espírito aventureiro que habita em mim continuava todo vapor, continua, né? E aí eu fui, e aí quando a minha palestra foi mais no início da tarde, no início para o fim, no meio da tarde. Então, muitas das coisas que eu achava que eu precisava falar já tinha sido falado, então eu pude enxugar bem a minha palestra para não ficar repetitiva. E aí eu pude falar mais sobre a minha percepção, a minha vivência mesmo e tal. E eu sempre passo o vídeo, né? Tem um vídeo do Zac, do nosso encontro e despedida. E aí eu conto a minha história e tal, e é muito emocionante. Na verdade, o vídeo é muito emocionante e a palestra é uma palestra de sensibilização. Então, cumpre o objetivo, sabe? Que eu me propus. Qual que é a principal mensagem assim que você leva ou que você tem o objetivo de levar com as suas palestras e depois de ter passado toda essa experiência, Maju? A questão é que é o seguinte, eu tive a experiência de ter vivido um parto humanizado de natimorto. E a minha vivência, né, acaba que o registro, né, do parto acaba sendo um vídeo político, né, porque ele não representa a maioria das mães que passam pelo que eu passei. Então, eu falo sobre a importância do acolhimento dos profissionais de saúde no luto materno. Né? E logo em seguida que o Zac nasceu, em março, em maio foi sancionada a Lei de Humanização do Luto Materno Parental e em agosto ela entrou em vigor. Então foi muito rápido. Né? E aí fez mais sentido ainda eu trazer isso à tona. E, né, como eu sou uma pessoa muito discreta, quando eu assisti o vídeo, eu falei, vou postar, quero postar. Esse vídeo não dá para esconder, não dá para ficar só para mim. Eu acho que é um vídeo que tem que ser assistido por outras pessoas, pode ajudar. Que vídeo era esse, Maju? Conta pra gente. É o vídeo do parto do Zac. Tá, porque eu acho que ela está contando e as pessoas podem ficar um pouco curiosas assim, do que aconteceu. A gente pode deixar abaixo do nosso vídeo aqui do podcast o Instagram da Maju, e lá tem um vídeo para quem quiser, né, acessar a página dela e ver. É um vídeo lindo, emocionante, forte. Sim. E realmente disruptivo, porque não é todo mundo que né, tem essa abertura de mostrar aquele momento, um momento de tanta vulnerabilidade, né? Mas ao mesmo tempo de tanto amor, né, o Maju? É um vídeo assim que dá um nó na cabeça, porque fala de morte, né? De despedida e de muito amor. Muito amor. Eu acho que eu nunca chorei tanto quando eu vi esse vídeo, assim. Eu mandei para ela uma foto. Você acabou comigo? É muito lindo. Eu recebi várias mensagens, assim, parecidas com a sua. E, assim, eu senti essa necessidade de falar sobre esse assunto. E quando eu subi no palco e dei a minha palestra e tive essa primeira experiência, e eu senti do público uma receptividade muito grande e vi todo mundo, né, emocionado e tudo mais, e vários abraços que eu recebi depois, eu saí do palco assim, é isso que eu quero fazer na minha vida. Olha que legal. E foi a primeira vez na minha vida não, tô arrepiando, Maju. Que você sentiu que era aquilo. Olha. Agora você corta que eu vou chorar. Mas a vida é muito... assim, né? A gente acha legal. Que controla as coisas, mas né, ela vai nos levando para certos caminhos que... E tem uma questão legal da gente trazer aqui, que eu não sei se na sua análise se parou para olhar para esse lugar,
Mas a gente vive uma vida inteira tentando controlar tudo. Tudo é muita coisa. Tentando controlar tudo que dá para controlar. E buscando. Parece que a gente tem que achar o tesouro. Só que é uma busca ativa, né? A gente sai buscando. E, às vezes, é no vazio, é no espaço que tudo vai fazer sentido. Quando você permite descansar. Porque a vida ensina exatamente o contrário. Você tem que levantar, você tem que ter metas, tem que ter cronogramas, tem que correr atrás, você tem que fazer um tanto de coisa e as pessoas ficam dando check. E, assim, vai acontecer um tanto de coisa nesse lugar. E tem que ter algumas metas mesmo, faz parte da vida. Mas o grande propósito, esse arrepiar aqui, né? Que eu tô até com a perna arrepiada. Mas, enfim, quando esse negócio aí que você fala assim, é isso, geralmente não é a gente que busca. É o encontro perfeito que acontece. Sim. Nesse espaço, que foi o que a Gra trouxe no último podcast, que na hora que ela foi na Casa Cor, ela falou, é isso. Como? Porque ela ficou um tempo no vazio. Verdade. Um tempo... Aceitou o furo. Aceitou o buraco. O buraco. Os buraquinhos que a gente fica correndo. Exatamente. O tempo inteiro. Então, olha que coisa mais maravilhosa. E eu fiquei muito tempo nesse vazio, porque por mais que eu tivesse, né, na África, no RH, na produção, enfim, em todos esses lugares que eu citei aqui, não tinha um desses lugares que eu falasse assim, é isso aqui que eu quero fazer para minha vida, com tanta veemência como quando eu saí da primeira palestra. E aí, como eu tinha isso, assim, muito forte, uma intuição muito forte, falei, não, é isso que eu quero, eu acho que eu tenho o dom da comunicação, eu tenho competência para assumir esse lugar, eu estou numa fase mais madura, porque eu acho que a maturidade também traz esse movimento para a vida da gente, né? Inclusive, na maturidade, né, que se encontra mesmo, né? Verdade. E aí, eu voltei para Belo Horizonte e no caminho do aeroporto para casa, eu liguei para o Hospital Sofia Feldman, que foi onde eu tive o ZAC, né? E eu liguei para um contato meu de lá e falei, olha, eu estava pensando, de repente, se eu podia dar uma palestra em agradecimento mesmo ao acolhimento, à assistência que eu tive aí. E, enfim, eu acho que seria interessante também, agora com a lei, né, de repente e tal. E aí eu tive abertura, né? E eu dei a palestra no Sofia, e foi muito legal, e tive um feedback legal também. E cada palestra que eu dou, eu vou amadurecendo também, porque eu nunca estive nesse lugar como palestrante. Então, você vai aprendendo, vai amadurecendo, vê a necessidade de ter menos slide, menos escrito, mais fala, mais imagens, né? E tal. Então, assim... e aí, recentemente também, eu dei uma palestra num hospital em Pedro Leopoldo. Foi legal também, porque eu conheci, né, as meninas de Belo Horizonte que fazem o mesmo curso de pós-graduação que eu. A gente acabou se unindo, então a gente fez alguns movimentos. Participei de um evento também, numa clínica de uma dessas colegas. E então, assim, a gente vai fazendo um network e vai movimentando, né? O Maju, e a gente até veio conversando um pouco sobre isso, que a gente está vivendo um bom momento para se falar nesse tema, com a chegada da NR1, com essa questão do luto materno que você trouxe, né? E assim, né, a gente que nunca passou por isso, né, e está dentro das empresas às vezes, a gente tem uma dificuldade de saber lidar. Eu acho que tanto profissionalmente quanto pessoalmente, até quando acontece com alguém próximo da gente, a gente não sabe muito como lidar com a situação, às vezes nem por uma má intenção, mas por não saber mesmo. E a gente estava falando da importância de se falar mais desse assunto de uma forma aberta e, de certa forma, leve, né? Porque é aquilo, isso é a vida, né, gente? Não tem como a gente esconder o que é real, o que faz parte da vida. Mas eu queria que você trouxesse um pouco, assim, desse momento e a importância do tema em relação ao que a gente está vivendo aí no mundo, nas empresas.
Bom, a NR1 ela vai abrir essa porta aí para a gente poder conseguir trazer mais temas de saúde mental para o meio corporativo, de forma geral, né? E, querendo ou não, a minha temática esbarra na saúde mental porque eu falo da saúde mental materna, né? Então, assim... E não só da saúde mental materna, mas em algum momento eu esbarro também na saúde mental dos profissionais de saúde que acolhem a gente, porque se você, enquanto profissional da área de saúde, precisa dar acolhimento, né, para quem está ali, né, com essa demanda, quem é que está te acolhendo? Quem Não cuida tem de quem cuida. Quem cuida de quem cuida. Que é isso, né? Quem cuida da mãe. Né? Então, assim, eu questiono, eu prego essa peça também, porque eu falo assim, gente, a gente está aqui, olha, vamos acolher as mães, mas quem está acolhendo essa galera que todo dia, né, vivencia situações de perda, de, enfim, de traumas, de tragédias, né, ali entre famílias e pessoas e tudo mais. E então, que assim, não deixa acostumar, né, Maju? Porque Exato. esse lugar da sensibilidade para quem vive todos os dias perdas, ele é um lugar difícil de sustentar, porque é uma linha tênue entre você falar... É mais um. Acontece todo uma dia. linha tênue entre você naturalizar a morte e banalizar a morte. Isso mesmo. Porque se você banaliza, aquilo ali vira só mais um. Mas se você naturaliza, você entende que aquilo é um processo da vida de todos nós, a finitude tá para todos, né? Ela é bem democrática nesse sentido. E a única certeza E que a a gente tem, única né? certeza. Que a gente não pode controlar, inclusive. Exato. A gente não sabe. Em um instante, sua vida pode mudar, né? E eu acho que isso que aconteceu comigo com o Zac, porque a minha gestação foi uma gestação extremamente saudável, não tive nenhuma questão, nenhuma intercorrência, tudo perfeito até o dia. Entendeu? Então, assim, com a NR1, a gente espera poder trazer mais essa temática para dentro do meio corporativo, mas eu acho bem difícil, assim, porque eu estou enfrentando agora um desafio muito grande em poder trazer a minha palestra para os lugares, porque ninguém quer falar de morte. Muito menos a morte de um bebê, gente. Bebê morrendo. Fala sério, ninguém quer falar disso. Entende? Então, assim, já tem uma resistência sobre o tema, né? Sim. Mas, dentro das empresas, não está deixando de acontecer com mães, com mulheres, com famílias. Exato. Então, a gente não querer tocar num assunto não significa que aquilo vai deixar de existir. Aquilo já existe. E é melhor a gente se preparar e assumir que existe e se profissionalizar para atender e acolher quando acontecer, para naturalizar e não banalizar e nem repelir, né? Do que a gente ficar achando fechar os olhos. E não querer ver, né? Porque tá vendo. Exatamente, acontece, né? Mas assim, por exemplo, há empresas que correm atrás de palestras para palestrantes. Então, você entra em contato com essa empresa, ela tenta vender a sua palestra para outros lugares. E aí, eu fiz isso. Falei assim, vou tentar, né? Vamos tentar. Porque quando a gente empreende, a gente é financeiro, comercial... E eu não, enfim, eu não queria ter que lidar direto com a pessoa. Eu queria ter uma pessoa, fazer um meio de campo. Mas, enfim, fui atrás. Aí mandei meu Media Kit, eu fiz todo o meu material. Porque quando eu fui a fazer a minha segunda palestra no Sofia Feld, eu contratei um videomaker, porque eu falei, agora eu vou montar o meu currículo. Isso. Então, eu me preparei para isso, entendeu? Eu tenho o meu material, meu portfólio, para falar assim, é isso aqui que eu tenho para apresentar. E é um material bem interessante, assim. Então, não é falta de apresentação, não é falta de uma estruturação do que eu pretendo fazer, ou o meu objetivo, ou onde eu quero chegar com isso, assim, dentro das empresas, ou dos hospitais, ou das universidades, né? Para trazer esse assunto. É falta de interesse mesmo,
né, das pessoas, porque teve uma pessoa que eu mandei meu material, ela falou assim, essa temática a gente não trabalha. É um medo, né? Aí eu fico tem assim, medo, né? Mas nenhuma temática você trabalha até que você resolva. Até que aconteça. Até que você faça Decida, aquilo acontecer. Então, assim, é falta de interesse também, sabe? Ninguém vai querer saber quer disso. colocar embaixo do tapete. É mais confortável do que, né? Vamos vender o que é mais fácil, né? O que é mais bonitinho, mais bonito, mais comercial. Mas, né? Maju, tem essa missão muito nobre, importante nos hospitais, universidades e empresas, que eu acho que, né, tem que continuar tentando abrir essas portas e faz parte do empreendedorismo. A gente estava até conversando sobre isso também. Né? A gente não tem, né? Somos nós e nós correndo atrás de fazer acontecer, mas acreditando muito que aquilo que a gente carrega é algo que vale a pena. Então, isso faz toda a diferença, né? O que faz a gente não desistir. Mas, por outro lado, também tem uma missão muito grande com as pessoas físicas, com as mães, com as famílias. Total. E essa você também está ali dentro nessa missão de outra forma, né, Maju? Conta um pouquinho de como que você está fazendo com esse público. Bom, desde que eu postei o vídeo, que teve uma grande visibilidade, assim, perto do meu universo de Instagram, porque eu nunca fui uma blogueira, mas, enfim, eu tenho, desde que aconteceu tudo, eu postei o vídeo e depois eu continuei postando. Por quê? Eu sentia que se eu não falasse para todo mundo que o Zac morreu, descaradamente, eu teria que a cada esquina dar a notícia, porque a minha barriga estava deste tamanho. Eu cheguei a 9 meses, entendeu? Então, assim, cadê a barriga? Cadê o bebê? Entendeu? Sumiu a barriga, cadê o bebê? Então, eu recebi ainda várias perguntas, mesmo escancarando, né? De pessoas que às vezes não me tinham no Instagram, ou, enfim, não viram a mensagem, mas eu mandei no grupo da sala do Pedro, no grupo da sala da Nina, da escola, mandei no grupo do condomínio do meu prédio, no grupo da família, postei no Instagram, eu e meu marido. E as pessoas são tão relapsos que, quando a gente postou no Instagram, teve gente dando os parabéns. Como se fosse o nascimento. Que nem viu o contexto. Nem leu. Foi lá, curtiu, parabéns e tal. E aí, eu e meu marido, a gente falou assim, será que a gente responde? E no início, a gente mandava uma carinha triste, aí a pessoa falava, não, desculpa e tal. Depois, a gente falou assim, cara, deixa pra lá. Né? Então, assim, eu escancarei para não ter que ficar dando essa notícia toda hora. E aí eu comecei a falar do que eu sentia. Então, eu fiz vídeos junto com essa construção que eu fui fazendo, sabe? Do que eu estava vivendo. E, então, todo o meu investimento psíquico foi para esse lado, para essa construção de um trabalho que é um trabalho interno, mas que, junto com ele, eu consigo materializar a existência do Zac numa palestra, num vídeo, num podcast, entendeu? Então, assim, é uma forma de manter ele vivo. Maju, e foi pegando uma proporção ali, né? Foi atingindo pessoas e te dando algumas oportunidades, inclusive de trabalho, que talvez no início, com o objetivo que vocês tinham de postar o vídeo e falar sobre esse tema, não era muito objetivo, mas acabou se abrindo essa porta. Conta um pouco dessas outras mulheres que você encontrou, essas outras famílias que estão passando por isso. E aí você viu, talvez, ali também uma oportunidade de trabalho, de também impactar a vida dessas pessoas. Aí, voltando à psicologia, enfim, né? Como que você foi amarrando tudo isso? Quando tudo aconteceu, a psicologia começou a fazer mais sentido na minha vida, sabe? Ela começou a tomar uma proporção maior. Ela sempre existiu, sempre esteve presente, mas ela ficou superdimensionada, assim, porque o ângulo da minha vida
pedia uma presença maior desse meu background da minha área de formação, né? E aí, então, eu busquei o curso. Mas o curso é mais recente, tem 3 meses que eu comecei a fazer, né, minha pós-graduação. Mas, assim, antes de eu saber qual curso que eu ia fazer, né, eu li muita coisa, eu estudei, eu busquei, eu fiquei na dúvida, eu não sabia se eu começava por uma abordagem, se eu começava por uma área de atuação. E aí eu quis primeiro contextualizar a minha atuação para depois entrar com a abordagem, que é uma coisa que eu poderia fazer ao mesmo tempo, né? Então, assim... E, junto com isso, maternando, né, gente? Maternar em luto... Maternar já é difícil. Maternar em luto é mais difícil ainda, né? E junto com uma carreira que eu estou criando, que a princípio, né? Eu não tenho grandes ambições, mas eu tenho ambições. Com certeza. Com certeza. Né? E aquela questão, né, de contribuir financeiramente já virou uma coisa de independência financeira, de eu estar mais próximo do meu sonho de ter minha independência financeira do que eu já estive em algum momento da minha vida. Mas agora fazendo algo que se conecta de forma profunda, né, com você e com sua vida. Total. E tudo, né, Maju? Muito. E assim, o que antes... né, eu tinha o desejo de ter um grande reconhecimento, de fazer coisas grandiosas, e eu me realizei nisso. Hoje, eu tenho um desejo que é muito mais da causa, de fazer sentido, do impacto, né, e tal. E aí entra essa questão que você falou das mães, né, porque... quando eu postei o vídeo, eu não sabia o que aquilo ia dar. Eu só tive a sensação de que aquilo não podia ficar guardado só para mim. Todo mundo tinha que assistir aquele vídeo, entendeu? Eu só senti a necessidade de expor ele. E de me abrir, porque eu já estava escancarada mesmo. Falei, agora já era, já abriu tudo, né? Então, eu postei e aí eu senti que as pessoas... eu teve uma receptividade muito grande, aceitação muito grande, porque houve um receio de pessoas próximas, né? De mas como é que você vai fazer se alguém falar alguma coisa, te julgar por isso, né? Porque é um vídeo de um bebê sem vida, né? Então, quantos tabus, né? Tem aí? Muitas camadas. Muitas camadas, né? Mas, assim... Mas que só uma pessoa como a Maju, né, que enfrenta a vida aí com coragem, que seria capaz de romper com essas camadas, né? E de se permitir, mais uma vez, se abrir nesse espaço de vulnerabilidade e de falta. Sim. Falta de controle, falta de atender a expectativa, porque tem uma expectativa na gestação e que não aconteceu. E de não cumprir com o protocolo igual todo mundo faz, porque tem um tanto de bebê natimorto, mas ninguém fala sobre isso. Não, ninguém fala. Então são muitas faltas, além de muitas camadas. Né? Abrir espaço para essa vulnerabilidade de ser humano mesmo. De falar, perdi o controle mesmo, de tudo. E estou aqui expondo para vocês que é assim mesmo, a vida é esse negócio aí, ó. É isso. Né? Então, foi um ato. Sem dúvida, por isso que ela fala que foi ainda está sendo. Porque, assim, eu fui me descobrindo, porque as coisas foram chegando para mim. Então, eu fui entendendo que aquele vídeo trazia acolhimento para mães que viveram, trazia frustração também para mães que viveram o que eu vivi, mas não puderam se despedir. Mas trouxe também conhecimento para mães que perderam seus bebês depois que assistiram o meu vídeo, de saber que elas podiam se despedir. Trouxe conhecimento, né? Para muitas mães. Então, assim... Olha que impacto, né? No mundo, E assim. acabou de acontecer tudo. E acabou de acontecer também esse nascer desse propósito. Então, é até difícil e é muito a cara do nosso podcast, né? Que é esse movimento. Mas acabou de acontecer. Então, ainda, quando você traz no seu discurso a preparação das palestras, já tem um portfólio, mas
a cada palestra ela vem sendo melhorada, readaptada, ajustada, porque ainda está no processo. Sim. Ainda está sendo construído, ainda está ganhando forma, ainda está ganhando lugar. Maturidade. Sim. Então, está em construção e deve ficar em construção por muito tempo, porque é um pioneirismo, assim, não tem muita gente falando. Então, talvez você vai abrir espaço para fazer muitos eventos, inclusive com pessoas que vão se identificar e vão querer ir para esse lugar junto de você. Eu falo isso muito com a Bela. Eu falo, Bela, é difícil empreender sozinho. Sim. E quando você tem alguém para estar com você, para ir construindo junto, uma rede, você vai se fortalecendo. Então, eu acho que você está caminhando para esse lugar mesmo, de fortalecimento, de ser referência. E está no processo. Não tenho dúvida nenhuma que você vai ser referência nesse tema, porque você teve um ato de muita coragem, vulnerabilidade e de estar sustentando esse lugar que você foi convidada pela vida. E que bom que você falou assim. Que bom que você aceitou esse lugar, porque é lindo. Vai ter, assim, a gente fala isso, grama alta. É grama muito alta, ninguém nunca pisou lá. Assim, eu não vejo as pessoas com essa história. Eu não vi. Tem pouco coragem. movimento. Pouco movimento. Muitas mães que têm vontade de falar, mas têm receio. Exatamente, Né? você tá abrindo caminhos. E muitas mães já me perguntaram, né? Ai, Maju, tem uma pessoa aqui na minha cidade, eu gostaria de contar minha história, mas eu não sei. Queria sua opinião. Eu falei, olha, você faz o que você está com vontade de fazer, sabe? E é isso, não tem regra, né? Porque, assim, cada um vive um luto de uma forma, né? Não é porque eu fui lá e escancarei que essa é a melhor forma, tá sendo a melhor forma para mim, mas tem gente que prefere se manter ali discreto e não querer compartilhar aquilo, não tem nada de errado, né? São formas, né, de lidar. Só que eu sempre me conectei com as pessoas dessa forma. Quando eu conto a minha história, eu consigo me conectar com um pouco da sua história, que esbarra na sua vida, na sua, na do outro. E então, para mim, a minha vida meio que sempre foi um livro aberto, né? E não ia ser diferente dessa vez. Mas sabe o que é interessante, Maju? Porque, assim, né, a gente, muitas vezes, como seres humanos, muitas vezes queremos sair desse lugar de seres humanos e todos vestimos uma armadura para se conectar com o outro, mas é justamente essa armadura que te afasta do outro e é justamente a vulnerabilidade e a abertura que conecta. E aí você se abriu por completo. Olha, gente, né, aquilo, esse aqui, o meu furo maior da vida é esse aqui. E aí, né? Vocês querem se conectar comigo? E você dizendo sim para você, né? Ou seja, essa é uma atitude que eu tomo por mim, porque para mim está fazendo bem. Sim. Faz sentido para minha vida, para o meu propósito, para minha, né? Enfim, para tudo que eu estou construindo. Mais uma vez, você lá reforçando também a fala mais nãos para os julgamentos, para os outros e mais sim para você. E ainda dizendo sim, conseguindo impactar tantas vidas e contribuir com tantas pessoas usando a sua vida e o seu propósito ali que você está descobrindo, né? Isso é E muito junto legal. com esse projeto, né, das palestras e até com um pezinho na clínica, que ainda não comecei, mas é um projeto também, eu também estou um pouco envolvida com a política, né? Porque a gente tem uma lei, mas a gente não tem indicadores que a gente consiga mensurar o que está sendo aplicado dessa lei, o que está sendo feito, né? Então, assim, a gente já solicitou um requerimento para a Secretaria de Saúde para poder ter esse retorno, para a gente poder ver o que a gente pode fazer, né, por outras mães. E, assim, todo o acolhimento, toda a assistência que eu recebi é fruto de uma luta de mulheres que vieram antes de mim. Então, é um movimento que já existe há muitos anos, mas ele é pequeno e está crescendo, né? Porque agora a gente tem uma lei federal que nos respalda. E
E eu quero dar continuidade a isso, eu quero poder proporcionar mais conforto para essas mães, porque... Dar voz para essas mães, né? Dar voz para essas mães, porque a dor de perder um filho já é muito grande. Se você sai do hospital com a dor de perder o seu filho, mais as violências, né, ou a falta, né, de capacitação desse profissional vai interferir, né, muito no luto dessa mulher, porque é um lugar que eu volto e que eu revivo diversas vezes, né? O luto, ele não é linear, ele vai, ele volta, e cada dia está de um jeito, né? Então, assim, foi muito importante, é muito importante e vai sempre ser, porque eu sempre volto lá e eu tenho essa gratidão mesmo pelo amor e pelo carinho e pelo cuidado que eu recebi. Tem a dor. Fez toda a diferença. Mas tem todo esse acolhimento e essa possibilidade de ter despedido dignamente do meu filho. Que eu acho que uma despedida digna muda completamente a forma como você segue o barco depois, entendeu? Sem dúvida. E você trazendo isso, eu fico pensando que todo mundo passa por muitas histórias o tempo todo na vida, Sim. né? Mas o que muda de verdade, algumas coisas de serem tratadas só como mais uma coisa, só como mais um evento, só como mais uma vez que aconteceu, Que é banalizar, são né? pessoas corajosas como a Maju que decidem se posicionar, porque é a partir daí que as histórias são contadas de formas diferentes, que pessoas são impactadas, que movimentos se iniciam, que causas são vistas Sim. por causa de coragem, porque um tanto de outras mulheres já passaram por situações parecidas com a sua, de humanização ou não humanização, e decidiram não contar, porque a gente fica pensando que mas será que a minha história ela é importante mesmo? Será que isso daqui já aconteceu com tantas pessoas? Já, mas quantas pessoas já falaram sobre isso? E eu acho que a internet está cheia de gente comparando sempre coisas boas, realizações, conquistas, um tanto de coisa. Mas falta comparar essa humanidade, as histórias reais. Porque quando esbarra nisso... Por mais que as pessoas nem se conectem, né, se conectem com você no sentido de te dar um retorno, te mandar uma mensagem. Mas, gente, a importância que tem de você ver, através de outra pessoa, a sua história sendo contada, dá aquele calorzinho que você fala assim, nossa, já aconteceu com outra pessoa também, então eu não estou sozinha nisso. Deixa eu ver como é que a pessoa passou por isso, deixa eu ver quais são as possibilidades. Então, se as pessoas tivessem coragem de contar as dores, as alegrias, as frustrações, a vida real. Seria um mundo de comparações mais positivo. Sim. De fortalecimento, né? Através das de histórias causa, reais. Exatamente, do que só É. o próximo ganha, a próxima conquista, Tá, gente, mas a vida não é isso. É aquela grama verde, Exatamente. né? O Instagram é tudo lindo, né? É tudo lindo. E a vida não é linda desse jeito. ela A não gente não é tão lindo Ela assim, não é, né? não. Tipo assim, eu desromantizei não só a maternidade, porque eu fui mãe solo, fui mãe casada e sou mãe lutada. Na verdade, eu sou essas 3 mães, né? Eu fui, mas eu sou. Sim. Então, e eu falo assim, gente, são 3 realidades que coexistem, né, dentro de mim e que o tempo inteiro me causa sensações ambivalentes ali, sabe? Porque eu materno, mas eu materno para um filho que não está aqui, né? Então, assim, esse lugar, ele é um lugar que, cada hora, ele existe de uma forma diferente, né? É meio condescendente, assim, né? É uma coisa meio louca, que você fica assim, não, mas será que é isso? Mas não existe uma forma de ser, então eu vou falar da forma que chega para mim, né? Então, é muito louco, assim. Mas eu gostaria de ler uma mensagem que eu recebi recentemente de uma seguidora. Claro, por favor. Uma foi
uma mãe que virou para mim e falou assim: Maju, você me fez enxergar o luto materno de uma forma diferente, porque eu achava que a gente não tinha que tocar no assunto, que não tinha que falar, e você mostrou para mim que não é assim que funciona, né? Que a pessoa ela pode ter essa necessidade de falar, ela deve ter esse lugar de fala, né, disponibilizado, que é a escolha dela falar ou não. Mas tá tudo bem se ela falar. Porque tem gente que, quando a pessoa começa a falar, não fala não, você vai chorar. Cara, vamos chorar aqui junto e tal, né? A vida não é bela, né? Ela pode não ser bela, né? Em alguns momentos. Luto não é silenciar, né? Não é se silenciar, não é isso. Isso mesmo. Definitivamente. Maju, cheguei no seu perfil hoje, depois de 2 meses de ter perdido meu bebê. E, assim, de tantas coisas que podia te falar, antes de qualquer coisa, quero te agradecer por dar voz de uma forma tão sensível e inteligente a tantas dores e emoções que se misturam dentro de nós. Assisto seus vídeos e penso que facilmente poderia ser eu falando exatamente isso em todos eles. Realmente é um universo que a gente só conhece depois que passa pela perda. E de todos os conteúdos que mergulhei nesse tempo todo, é uma mistura de alívio e acolhimento chegar em você. Mais uma vez, obrigada. Eu acho que é isso. Eu finalizaria esse podcast falando: Maju, por favor, continue. Continue, com certeza. E eu falo isso muito com ela. Eu falo, Maju, a sua missão é gigante. Continue. A sua e do Zac. É uma missão gigante. É então, verdade. continue. É verdade. Você está super no caminho, você está super em movimento. É a voz, é quem levanta, é quem entende e aceita o chamado, que é nada óbvio. Que é nada, né, já feito, previsível. E que lindo, é construção, é novo, é criatividade, é belo. E gente, é isso. E é dolorido. Também. Mas é a vida, Mas é a vida, né, gente? É Que não é só real, coisa. É real e não tem nada mais lindo do que o real. Então, Verdade. parar de romantizar as coisas e ir para esse lugar de ser humano, assim. Nossa, é isso que eu quero todos os dias, que as pessoas elas sejam mais humanas e que elas conectem histórias reais, que faz a gente arrepiar, porque é isso. Isso é tocar na alma e é lindo, 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 lindo. Obrigada pela oportunidade. Eu acho que as pessoas em casa, né, quem está escutando, vai ficar super curiosa sobre a história, porque o objetivo aqui, de fato, nem era aprofundar muito na história, porque a gente quer que vocês visitem o perfil da Maju. Isso. A gente quer que o perfil dela, né, cresça cada vez mais, que a causa encontre caminhos que de fato se conectem com pessoas que precisam de ser encontradas, conectadas e que sintam-se acolhidas, igual essa pessoa que trocou mensagem com você. Então, o nosso foco aqui era mostrar esses movimentos, igual a gente vem mostrando, né, da vida de pessoas normais, igual todos nós, mas que têm coragem de levantar uma causa, de encontrar propósito e de mostrar vulnerabilidade nas suas dores, mas fazer disso um propósito de vida. E é isso que eu acho que a vida pede da gente: coragem, posicionamento e continuar mesmo sem saber o caminho. Ele vai abrir à medida que você for dando pequenos passos. Então, não tenho dúvida que você vai chegar em lugares gigantescos, que você vai abrir caminho para muitas mães que passaram, vão passar ou que estão passando por esse processo. Queria te agradecer por estar aqui com a gente, por aceitar esse convite e por falar de forma tão linda e tão leve, um tema tão difícil e tão delicado. Obrigada de verdade. Gente. Obrigada pela oportunidade. Para mim é um prazer poder falar, né? Não é à toa que eu me identifiquei tanto como palestrante, porque se deixar eu falo mesmo e falo muito. E é sempre um prazer, né? Poder trazer minha história, manter o Zac vivo, né? E deixando esse legado aí para muitas mães, para muitas famílias. Muito bom. Obrigada, Maju, mais uma vez, pela sua presença aqui. Foi muito legal ouvir sua história, mais uma vez, né? Eu já conhecia parte dela, acompanhei alguns momentos dessa história, que é linda, e é aquilo que eu sempre te falo: continue, que a sua missão ela é gigante. Ela é gigante. Dá um recadinho final aí para os nossos telespectadores e ouvintes, e a gente encerra logo depois. Bom,
O tema é transição de carreira. Isso. Olha, nem toda transição de carreira vai ser um ato heróico. Às vezes vai ser possibilidades que vão cair no seu colo e que você pode enxergar aquilo ali como uma coisa real, algo satisfatório ou não. Mas, por muitos anos da minha vida, eu me senti perdida, sem saber muito bem o que eu queria. Mas foi fazendo, foi começando, que eu comecei a me encontrar, que eu comecei a amadurecer, que eu comecei a sentir. Foi nos tombos da vida também que eu me encontrei. Então, eu acho que se joga. É isso. Muito bom. Obrigada, Maju, pela presença. Obrigada mais uma vez, Carlinha, né, por dividir comigo esse podcast. E a gente se vê no próximo episódio, né? Exatamente. Queríamos agradecer a todos por mais esse episódio, por estar com a gente. Acompanhe a gente no Instagram, no YouTube, no Spotify. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.